Fala, galera. Vamos continuar agora falando sobre física moderna, né? E agora a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente falou sobre o átomo de Bohr e falou que uma das considerações importantes para o átomo de Bohr, né, é que existem os estados quânticos que você vai ter elétrons girando, né, em órbitas estacionárias, né? Eles não vão emitir nem receber radiação nesses estados, né? Esses átomos não vão ter essa característica. E isso viola, né, as ideias de Maxwell. As leis de Maxwell a gente não vai estudar, mas é importante que a gente entenda que tudo isso veio por causa da incongruência das leis de Maxwell, que eram assim muito boas para descrever a maioria dos fenômenos e ainda são até hoje de eletrodinâmica clássica, com a realidade. Na realidade você tinha algumas coisas que não batiam, né? E aí, para o Bohr, né, criar a ideia do átomo de Bohr, ele usou a ideia da quantização de energia que veio de Max Planck, tá? Então aqui, ó, a quantização de energia, ela fala o seguinte, ó, Planck ele estava estudando um assunto que muitas pessoas estudavam na época, que era a radiação do corpo negro, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E para resolver esse problema, ele falou que na superfície, né, desse corpo negro, que eu coloquei aqui, ó, você tinha osciladores, né, tipo MHS, né, osciladores harmônicos. E aí, dependendo da energia que você desse para esses osciladores, ele teria uma mudança que seria compatível com o efeito que acontecia na época, que assim, você mandava a radiação eletromagnética, ou seja, ondas eletromagnéticas para um determinado corpo, e ele mandava elétron para fora quando acontecia isso. Então, o que o Planck pensou? Ele falou assim, ó, vamos considerar que em volta desse corpo negro existem osciladores harmônicos, né? Que eles oscilam com uma determinada frequência, e dependendo da frequência que eu mande, né, dependendo da energia que eu mande, se ela estiver associada a uma determinada frequência, pode ser que esse oscilador ele receba essa energia e consiga saltar, né, da superfície. Lembrando que quando a gente fala de ondulatório, a gente fala também de ressonância, por exemplo. A gente fala que dependendo da frequência que você tem, você pode aumentar a energia de um sistema, né? Tipo um pêndulo balançando. Se você começar a excitar esse pêndulo, né, balançar ele, dar tapinhas nele, com a mesma frequência, uma frequência múltipla da frequência que ele está balançando, ele vai ter amplitudes cada vez maiores. Mas dependendo da frequência, ele não vai conseguir isso. Então ele pegou essa ideia, né, e tentou trabalhar matematicamente em cima dela. E aí ele falou o seguinte, ó, esses osciladores, eles vão ter vários estados, né, que ele também chamou de estados quânticos, né? E, por exemplo, o número quântico 1 é o estado quântico 1, né? O 2 é o 2 e por aí vai. Aí ele falou que a energia que existe dos osciladores em cada um desses estados depende de uma determinada frequência e do número quântico associado. Então, basicamente, essa é a lei que ele conseguiu falar, né? Que era uma lei que conseguia entender, conseguia explicar alguns fenômenos, né, na prática. Então, assim, a energia que você vai ter desses osciladores num determinado número quântico n vai ser esse número quântico, né, que pode ser 1, 2, 3, 4 e por aí vai, vezes uma constante conhecida como constante de Planck, que é esse H minúsculo, que vale esse valor aqui, ó, 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo, vezes a frequência que você vai ter, tá? E aí ele falou o seguinte, olha só, se você tiver, por exemplo, um oscilador aqui, né, bem próximo da superfície, no primeiro número quântico, ele pode saltar, por exemplo, para o segundo. Mas para isso acontecer, né, o que vai acontecer? Ele tem que ganhar energia. Então ele absorve energia quando ele salta para números quânticos maiores. Mas ele pode voltar. E para ele voltar, ele vai ter que fazer o quê? Liberar energia, né? Que aí, liberando energia, ele vai voltar para o número quântico menor. Exatamente como Bohr usou na ideia do átomo dele. Tudo bem? Então, olha só, qual é o diferencial aqui nesse estudo que a gente vai ter agora? Nós estamos fazendo a associação da energia com uma determinada frequência, tá? E aí, mais à frente, vem um cara chamado Albert Einstein, né?
e ele conseguiu descrever perfeitamente esse efeito que eu estava falando, que é você botar uma radiação, né, numa determinada superfície e essa superfície ela manda elétron. Ele foi o cara que conseguiu responder essa questão. E inclusive o prêmio Nobel que Einstein ganhou foi por causa do efeito fotoelétrico, não foi por causa da relatividade, tá? Então olha só, o que é o efeito fotoelétrico? É quando radiações eletromagnéticas incidem numa placa metálica, cargas elétricas podem absorver energia suficiente para escapar dela. Tudo bem? Então, olha só, imagina que eu tenho uma placa metálica aqui, tá? E aí, se eu botar uma radiação eletromagnética, ou seja, onda eletromagnética, luz, ultravioleta, raio-x, por aí vai, todo aquele espectro, né, é onda eletromagnética. Se eu botar uma onda eletromagnética incidindo nessa placa metálica aqui, ó, o que vai acontecer? Pode acontecer de os elétrons que estão aqui fora, eles podem pegar essa energia que está vindo da onda eletromagnética e saltar. Isso é efeito fotoelétrico. Só que Einstein foi e falou o seguinte, olha só, aquela energia que é necessária, está associada a uma determinada frequência para fazer um oscilador saltar de camada, ela está ligada também à energia que é transmitida pela radiação eletromagnética. Então, o que Einstein falou? Ele falou o seguinte, ó, as ondas eletromagnéticas, elas também têm uma característica, elas se comportam de vez em quando como corpos. Elas transmitem energia em pequenos pacotes que ficaram conhecidos como quantum ou fótons, tá? São sinônimos. Então, assim, a onda eletromagnética, ela transmite energia? Transmite. Através de quê? Através de fótons, né? Fóton é uma pequena quantidade de energia, né? É claro que isso é uma abstração. Um fóton, de fato, ele não existe, né? Mas é uma menor quantidade de energia que pode ser transmitida aí. E aí, ele falou que a energia que você vai ter em cada um desses determinados fótons, ele está associado também a uma determinada frequência, tá? Então, Einstein falou assim, ó, o fóton que você tem do infravermelho, né, ou seja, a quantidade de energia individual que vai andando numa radiação infravermelha é diferente da quantidade individual de energia que vai andando no ultravioleta, ou numa luz azul, ou no raio-x e por aí vai. Por quê? Porque depende da frequência. E aí o cálculo é muito parecido, né, com o que a gente estava falando ali da energia dos osciladores harmônicos na superfície, né? Ó, a energia que você vai ter associada a um único fóton, né, ou a um único quantum, que é sinônimo de fóton, de uma determinada radiação, é o quê? A constante de Planck, H, vezes a frequência dessa radiação. E aí você vai reparar que, ó, a frequência é diretamente proporcional à energia associada a esse fóton. Então, se você pegar aí, né, o espectro das ondas eletromagnéticas, né, botando a frequência para a direita aqui, ó, em Hertz, você vai ver que lá atrás, né, você vai ter ondas de rádio, não é isso? Aí aumentando, você passa por micro-ondas, aumentando, você chega no infravermelho, né, infravermelho. Depois você vai ter, ó, a luz visível, né? Passando, aumentando mais ainda, ó, vai ter o ultravioleta, né? Aí vai ter, ó, raio-x, depois raio gama, né? É claro que eu não botei tudo, mas dá para ter uma noção. Então, olha só, o que a gente pode perceber aqui, ó? Qual dessas ondas, né, ela vai ter fótons mais energéticos? Raio gama, porque raio gama tem uma frequência maior. Raio-x também tem uma frequência muito grande. Onda de rádio, frequência pequena, os fótons de uma onda de rádio têm pouca energia, tá? E aí, no efeito fotoelétrico também, o que faz, né, esses elétrons serem atirados, né, serem arremessados aí dessa placa metálica, depende o quê? Da frequência, não da quantidade, né, de potência que você vai ter, não da irradiação. Por exemplo, se você manda, né, uma determinada
luz para cá, né, uma onda eletromagnética para cá, né, para essa onda, para essa placa metálica aqui, não é qualquer onda que vai conseguir expulsar os elétrons. Depende de uma frequência mínima. Como assim uma frequência mínima? Ó, cada metal, né? Cada metal, não apenas metal, porque a gente vai ver depois que não é apenas placa metálica que consegue ter o efeito fotoelétrico, né? Outras substâncias também conseguem ter esse efeito. Mas olha só, quando você incide, né, uma onda eletromagnética em uma determinada substância, ela pode mandar, né, expulsar elétrons. Mas isso depende de quê? Da energia, né? Depende da energia que ele vai receber, e isso está associado com a frequência. Então não é toda onda eletromagnética que consegue, né, expulsar elétrons, né, de uma superfície. Então você tem que pensar o quê? Está associado com uma frequência. Só que aí a gente vai pensar sempre na frequência mínima, tá? Se você for aumentando a frequência, chega uma hora que ela consegue expulsar elétrons de qualquer superfície. Tudo bem? Então, assim, por exemplo, se eu estou falando de alumínio, e vamos supor que o alumínio ele precise, eu estou chutando, tá? Vamos supor que o alumínio ele precise de ondas ultravioleta, né, para ter o efeito fotoelétrico. Então, se você manda uma onda ultravioleta fraquinha, né, de pouca intensidade, numa placa, essa luz fraquinha, só por ser ultravioleta, ela consegue expulsar os elétrons da placa. Mas se você pegar uma lanterna normal de luz visível e você ligar nessa mesma placa, se a luz visível ela tiver uma frequência menor do que a frequência mínima para emitir os elétrons, essa luz visível ela pode ser tipo de um canhão refletor do Maracanã. Ela não vai conseguir fazer ter o mesmo efeito fotoelétrico, tá? Depende do quê? Da energia individual de cada um dos fótons, não é da energia total que está incidindo, tudo bem? Então, assim, a gente vai pensar sempre numa frequência mínima. Cada metal ele tem uma frequência mínima para conseguir ter o efeito fotoelétrico, tá? Então, assim, se a frequência é de 8 Hz, não adianta você mandar 7 Hz que ele não vai ter o efeito fotoelétrico, né? Mas aí o que acontece, por exemplo, se eu colocar uma onda com mais potência, né? Por exemplo, ó, eu estou mandando aqui uma onda eletromagnética, um feixe de onda eletromagnética, e ele consegue ter um efeito fotoelétrico. Se eu continuar mandando a mesma onda eletromagnética, mas com mais potência, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a liberar mais elétrons no efeito fotoelétrico. Essa é a relação da potência. Se já está numa frequência que consegue ter o efeito fotoelétrico, aumentar a potência faz o quê? Liberar mais elétrons, né? Então é mais rápido o efeito de liberar elétrons. Tudo bem? Bom, então, resumindo, né? Toda substância pode liberar elétrons, né? Partículas carregadas, quando recebe uma radiação magnética, eletromagnética. Depende apenas de quê? Depende da frequência mínima. Então, cada substância está associada a uma frequência mínima. Se você vai aumentando, né, a frequência da radiação eletromagnética, né, que é uma onda eletromagnética, né, você aumenta a chance de você liberar, né, esses elétrons. Tudo bem? Por isso que você vai ter o que nós chamamos de radiação ionizante, uma coisa que é muito prejudicial à saúde. Por exemplo, nós sabemos que luz visível não faz muito mal para a gente, infravermelho muito menos, onda de rádio muito menos, né? Mas raio-x faz muito mal, raio gama então nem se fala. Mas por quê? Porque ó, a frequência de raio-x e de raio gama é muito alta. Ela consegue arrancar elétrons até mesmo do nosso corpo. E aí, imagina assim, nós temos um corpo feito de proteínas, por exemplo, de DNA, né? Imagina se o raio gama começa a bater e começa a chegar lá no nosso DNA. Ele começa a arrancar elétrons do nosso DNA e o DNA ele foi feito de uma forma. Se ele começa a perder elétron, ele para de funcionar da forma que deveria funcionar, né? Então ele fica com defeito. É por isso que essas ondas fazem muito mal, né? Ionizar vem da ideia de íon, né? Ela altera o balanço elétrico que você tem aí nos átomos e nas moléculas. Tudo bem? Bom, então, só sintetizando aqui, né? Ó, toda substância pode mandar no efeito fotoelétrico, né, elétrons para fora, tá? Depende apenas de uma frequência
mínima. E quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, mais energia, né, cada um dos seus fótons carrega individualmente. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui, ó, aplicando essa ideia, né? Ó. Exemplo. Determine a energia carregada por um fóton de certa radiação eletromagnética de frequência 2,6 vezes 10 a 15 Hz. Então, olha só. Vamos lá. Fórmula. Qual que a gente vai usar? Essa daqui. A gente está rapidinho. Essa daqui, ó. A gente está falando da energia carregada por um fóton. É só isso aqui, tá? Então, vamos lá. Energia vai ser a constante. Questão não deu a constante, então a gente tem que decorar. Infelizmente, é mais uma constante para decorar aí, ó. 6,63 vezes 10 a menos 34, né? Tá no SI, joule segundo, vezes 2,6 vezes 10 a 15, né? Eu vou fazer essa conta aqui na calculadora, rapidinho. Ó, 2,6 vezes 6,63 dá 17,238. Agora vamos ver a base 10, ó. Menos 34, né? Mais 15, né? Vai dar, ó, menos 19. Energia unidade em joule, tá? Só que a maioria das questões que fala sobre esse tipo aqui de física, né? De mecânica quântica, ela vai falar muito de uma outra unidade, que é o elétron-volt. Um elétron-volt, ele é a mesma coisa que menos, né, que 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, basicamente, você pega isso aqui e divide por 1,6 vezes 10 a menos 19. A resposta vai ser, ó, vamos dividir isso aqui por 1,6. Vai dar aqui, ó, 10,773 aproximadamente elétron-volts. Tudo bem? É importante saber converter, tá? Então, olha só. Um único fóton, tá, de uma radiação dessa frequência aqui, ele vai estar carregando essa energia que está aqui, tá? Observa que poderia acontecer dele também te dar o quê? O comprimento de onda, né? Como que você calcularia o comprimento de onda, né? Como que você calcularia a frequência para colocar o comprimento de onda? Lembra que a velocidade de uma onda é comprimento vezes a frequência? Ondas eletromagnéticas, né? Elas vão ter o quê? Ó, velocidade da luz no vácuo vezes comprimento vezes a frequência. Então, se ele te dá o comprimento, né? Você consegue descobrir a frequência só pegando a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É bem comum isso acontecer, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar agora sobre a função trabalho e energia cinética, tá? Quando um determinado átomo, né, ele recebe a energia, né, de novo lá no efeito fotoelétrico, olha só, imagina essa superfície aqui recebendo energia através da radiação, né? Tem uma frequência mínima, mas não tem máxima. Se ele começa a receber uma frequência maior do que a mínima, ele começa a receber mais energia. Essa energia é suficiente para o fotoelétron, né? O elétron que sai no efeito fotoelétrico, a gente chama de fotoelétron. Os fotoelétrons, né, saindo aqui, eles vão sair com mais energia. De que forma? Geralmente energia cinética, tá? Então você vai ter uma relação que é essa daqui, ó. Função trabalho é o que a gente chama de A, é a energia mínima para extrair um elétron, tá? E aí, ó, como que a gente calcula? Vamos supor que ele vai saltar apenas de uma única camada, então continua sendo apenas HF, né? Porque 1 é apenas transição de uma que a gente vai ter. Então, olha só, a gente pode falar o seguinte, ó, a energia que você tem, né, sendo transmitida pelo fóton, né, que é o HF, né, a gente pode escrever assim também, ó, HF, energia transmitida por um fóton, que é a constante vezes a frequência, é igual à energia cinética máxima, né, que é a massa que você vai ter aí do elétron, vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2, mais, né, a função trabalho, que é a energia mínima para extrair um elétron, né?
Se a energia que ele recebe é exatamente igual apenas, né, à função trabalho, né, significa que esse HF vai ser igual a. Então isso aqui, ó, tem que ser zero. Ou seja, se a energia que determinado elétron recebeu, né, for apenas igual à função trabalho, ele vai apenas saltar, mas ele vai ficar parado do lado de fora. Ele não vai ter mais energia para transformar em velocidade. Se ele recebe um pouquinho mais, esse excesso ele pode virar uma velocidade. No máximo, né, igual à energia cinética máxima que ele teria, né? Quer dizer, se ele recebeu 1 joule a mais do que ele precisa para saltar, o máximo de velocidade que ele pode ter é a velocidade associada à energia cinética desse 1 joule a mais que ele recebeu, né? Como é que a gente aplica isso? Olha só. Vamos ver aqui, ó. A frequência mínima, né, o que ganha espaço aqui, ó, a frequência mínima para extrair elétrons de uma placa de tungstênio é 1,1 vezes 10 a 15 Hz, tá? Sendo, eu botei aqui H maiúsculo, né, geralmente a gente bota H minúsculo, a constante de Planck, essa daqui, e a massa do elétron, né, ó, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, determine a função trabalho para o tungstênio. Então vamos lá. A função trabalho do tungstênio é a energia mínima para extrair o elétron. A energia mínima para extrair o elétron é quando, ó, a energia cinética é zero. Então, basicamente, a função trabalho vai ser o HF relativo à frequência mínima, né? Então você pode botar assim, ó, função trabalho, geralmente chama de A, ou às vezes de W também, vai ser a constante de Planck 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes a frequência associada, 1,1 vezes 10 a 15, né? Ó, deixa eu fazer isso aqui na calculadora. 6,63 vezes 1,1 dá 7,293 vezes 10 a 12, né? Eu botei aqui errado, é menos 34, né? Que 12 aqui, ó. É menos 34, aqui vai dar, ó, menos 19, tá? Então, ó, como que eu passo isso daqui para elétron volt? Vamos botar em elétron volt também, que é comum, é importante. Então, ó, divide por 1,6, né, vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui vai dar aproximadamente, ó, 4,55 vezes 10... Ah, não. O 10 a menos 19 vai anular, né? Elétron volt, tá? Bom, acabou. Bom, galera, continuando aí, a letra B, eu acabei fazendo uma conta aqui errada no início, acabou fazendo tudo mudar. Então, eu vou começar aqui de novo, com o papelzinho aqui em cima, só para não ter que fazer tudo de novo lá em cima, tá? Então, olha só. Letra B, a energia cinética máxima e a velocidade dos elétrons emitidos pelo tungstênio quando o mesmo recebe radiação de comprimento de onda 0,18 micrômetros, né? Micrometros. Então, olha só, galera, a gente sabe que, falando de uma onda eletromagnética, a velocidade dela é a velocidade da luz no vácuo, né? A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, isso é uma constante. Ela vai ser então igual ao quê? Ao comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, a velocidade dividido pelo comprimento é a frequência. Então a gente pode concluir que a energia carregada por um fóton, né, dessa frequência é igual ao quê? É igual a HF, só que F vale C sobre lambda, né? Então olha só, você pode botar assim, ó, H vezes C sobre lambda. E aí você consegue chegar a algumas relações interessantes. Por exemplo, ó, vamos lá. Vamos calcular qual é a energia, né, que você vai ter aí associada a esse lambda, né? Então olha só, a energia vai ser 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes C, né, que é 3 vezes 10 a 8, dividido, né, pelo lambda, que é 0,18, mas micrometros, né, tem que botar para metro. Então, ó, vezes 10 a menos 6. Essa energia vai ser quanto? Deixa eu fazer isso aqui na calculadora. 6,63 vezes 3 dividido por 0,18.
18, né? Ó, 6,63 vezes 3 dividido por 0,18. Ih, eu multipliquei errado aqui, desculpa, rapidinho. 0,63 vezes 3 dividido por 0. Meu Deus do céu. Ó, 110,5 cravado. Agora, ó, vamos lá. Base 10. Menos 34 mais 8, né? Esse menos 6 vai subir somando 6, né? Então vai ficar 8 mais 6, 14. Então, menos 34 mais 14, né? Vai dar menos 20, né? Bom, isso aqui em joule, tá? Bom, essa é a energia. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular essa energia de quê, né, na verdade? Essa energia de um fóton, né, ó, desse comprimento de onda aqui. A gente tem que calcular qual é a energia cinética máxima. Vai pegar aqui pela função trabalho, né? Então vamos lá, chega aqui um pouquinho para cima. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Essa energia, né, 110,5 vezes 10 a menos 20 igual a energia cinética máxima, ó, energia cinética máxima mais a função trabalho. Qual é a função trabalho? A gente calculou a letra A, ó, tá aqui. 7, quanto? 293. 293 vezes 10 a menos 19. Então, vamos passar para o outro lado, né, ó, para terminar. Deixa isso aqui para cima, ó. Bom, 110,5 vezes 10 a menos 20 menos 7,293 vezes 10 a menos 19 igual a energia cinética máxima, né? Agora essa conta aqui, vamos botar multiplicando por 10 a menos 19, né? Então, 110,5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 19 menos 7,293 vezes 10 a menos 19 igual a energia cinética máxima, né? Aí esse 10 aqui, ó, vai ficar assim, ó, 10,05 vezes 10 a menos 19 menos 2,293 vezes 10 a menos 19 igual a energia cinética máxima. Bom, 11,5, ou melhor, 11,05 menos 7,293 dá 3,757. Então, 3,757 vezes 10 a menos 19, vamos botar ali em evidência, joules. Essa é a energia cinética máxima, tá? Só que a energia cinética máxima é a mesma coisa que o quê? Ó, vamos lá. 3,757 vezes 10 a menos 19 igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? A energia cinética é isso. Aqui, ó. Então, a massa do elétron é quanto? Ó? 9,1 vezes 10 a menos 31 vezes velocidade máxima ao quadrado dividido por 2. Então, já vou passar o 2 para lá multiplicando e o 9,1 dividindo, tá? Ó. Vezes 2 dividido por 9,1. Isso aqui, ó, dá 0,825 e tá bom, né? Tá ficando muito chato essas contas, ó. Vezes 10 a menos 19, né? Dividido por 10 a menos 31. É a mesma coisa que multiplicar por 10 a 31, né? Isso vai ser a velocidade máxima ao quadrado. Então já bota aqui dentro da raiz para a gente fazer a conta logo tudo de uma vez, tá? Então olha só. O que a gente vai fazer aqui, ó? O menos 19 com 31 vai dar 10 elevado a 12. Então é só achar a raiz de 0,825 vezes 10 a 6, né? Então, ó, 0,825, vamos achar a raiz, dá 0,9. Então isso aqui vai dar 0,9 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo.
tá? Ou então a gente pode colocar ainda como 9 vezes 10 a 5 metros por segundo, né? Também dá para fazer isso daí, tá? Então, olha só, essa parte da matéria, vamos revisar aqui, né? Ela fala basicamente da relação que você tem da onda eletromagnética com a energia necessária para dar, né, ou retirar um elétron, né, de um dos seus estados quânticos. Quando você vai fazer ele sair de um estado quântico para outro estado quântico, né, é o que a gente viu na última aula, transição eletrônica, né? Você sabe que para saltar de uma camada para outra, cada uma está associada com um nível quântico lá, um número quântico e acabou, né? A energia que ele precisa para saltar de um estado quântico para outro, né? Você aprendeu a calcular na última aula com aquela fórmula, né? Relacionada a 13,6 dividido por n, por aí vai, né? N ao quadrado. Mas como que a gente faz para relacionar isso com aquilo, né? A energia que o fóton vai estar dando, você calcula por aqui, né? Por exemplo, por aqui, ó, né, igual o HF ou HC sobre lambda. Essa energia também pode ser associada lá, tudo bem? Então, basicamente, a novidade é só essa, é que você sabe calcular agora a energia transmitida por um único fóton individual que existe em uma radiação eletromagnética. De forma conceitual, você também sabe a relação de frequência mínima para ter, né, o efeito fotoelétrico, né? E você sabe que se você aumentar a frequência, o que vai acontecer? A partir da frequência mínima, né, a frequência que você vai estar associando, ela consegue arrancar o elétron pelo efeito fotoelétrico, mas quanto maior a frequência, mais energia. Então você arranca, né, esse elétron com mais energia cinética. Quanto maior a energia que o fóton está carregando, se ela for suficiente para arrancar o elétron, maior vai ser a energia cinética que ele vai sair. Tudo bem?